Oi, qual contradição? Bom, eu vou explicar melhor agora. A contradição foi que, voltando pro quesito do só da escritura, né? Foi que anteriormente o senhor disse que em 2 Timóteo 3,16, Paulo afirma para Timóteo que as escrituras são úteis para destruir e tornar ele perfeito para toda boa obra. E aí o senhor disse que Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. Uhum, Ok, Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. E agora a gente uhum. entrou no quesito do cânon bíblico e eu perguntei para o senhor quando o cânon do Antigo Testamento tinha sido fechado, o cânon dos judeus. E o senhor afirmou que tinha sido a partir do ano 90 depois de Cristo. Tá, Então, e eu tenho uma fonte para isso. ok. Então, a carta de Timóteo ela vai ser escrita ali pelo ano 65. Então, que Antigo Testamento era esse que Paulo estava se referindo a Timóteo, se o senhor acabou de afirmar que o cânon dos judeus só tinha sido fechado no ano 90 e a carta de Timóteo foi escrita no ano 65? Perfeito. Eu acho É isso uma Jesus, contradição. é Jesus que vai nos dar esse tipo de informação. Quando ele abre o entendimento dos discípulos, ou melhor, daqueles dois discípulos, para que entendessem as escrituras, ele não dependia de um cânone para fazer isso. Mas ele tinha em mãos, assim como aqueles que eram da aristocracia judaica, já a Bíblia hebraica veiculando entre eles, que eram em pergaminhos, em rolos, tal. Então, Jesus citou três fontes do Primeiro Testamento. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Hoje nós sabemos que para eles é a Torá e para nós é o Pentateuco. Então, de cara, você já tem 5 livros nessa fala de Jesus, a lei de Moisés. Nos profetas que tu vins, esses profetas correspondem tanto os profetas maiores como os profetas menores. Inclusive fazendo uma exegese com aquela aparente contradição, a aparente do livro de Mateus, que ele cita as moedas e atribui a Zacarias. Então se cumpriu que vaticinaram o profeta, fala Jeremias, que vaticinaram o profeta Jeremias, tomaram as moedas e tal. E alguns judeus aqui da plataforma, mal intencionados, dizem que nós temos uma contradição gritante para tentar desprestigiar o evangelho. Nós temos então na crítica textual, no famoso Joseph McDowell, em Evidência que Exige um Veredito, e também no Bruce Mesker, que os dois vão dialogar, dizendo o quê? Que primeiro citava o profeta maior, que produziu mais, e o que produziu mais foi Jeremias. E, inclusive, os outros profetas costumavam vir depois desse grande profeta. Então, nós já tínhamos ali profetas, quando Jesus fala profetas, tanto esses maiores como esses menores, e depois os salmos. Tanto os salmos que falam explicitamente para nós, explicitamente para eles não, que da messianidade de Jesus, como aqueles que apenas têm louvores. E os que têm louvores, nós acreditamos que Jesus é Deus na Trindade, então ele recebe esse louvor. Até porque fizeram essa pergunta para mim, foi o Marcos, católico. E os outros salmos que não falam, que não são messiânicos, como que a gente vai conciliar? Todos os salmos são messiânicos, porque os que falam que de alguma forma tem alguma predição, alguma profecia sobre o Jesus, o Cristo, outros têm apenas louvores. Nós sabemos que todas as nações vão se dobrar e vão louvar Jesus. Então foi ele. Com base nisso aqui, Paulo vai dizer toda a escritura divinamente inspirada é apta para isso, para isso não é. São essas escrituras aí. O Novo Testamento ainda estava em produção. Inclusive, quando ele está escrevendo, é o Novo Testamento sendo gestado por Paulo. A primeira carta de 1 Tessalonicenses no ano 48 e essas outras no ano 60 por aí. Aí o Pedrão, nosso grande Pedro, ele vai dizer que ele vai colocar o escrito de Paulo semelhante, em pé de igualdade à escritura do Antigo Testamento. Semelhantemente, alguns indoutos, inconstantes, distorcem deliberadamente os escritos de Paulo de tão difíceis alguns pontos
que eles distorcem para a sua própria condenação, e assim faz também com as outras escrituras. Então, quando Pedro fala que assim faz também com as outras escrituras, ele colocou em pé de igualdade as cartas de Paulo com aquela produção do Primeiro Testamento. Então, é a partir daí que nós vamos ter os dois testamentos dialogando entre si, tá? Então, é isso aí. Eu acho que não tem contradição nenhuma, não. Ó,